Olá, então vamos dar prosseguimento a mais essa aula, né? Vamos dar prosseguimento à leitura da RDC 330, do segundo capítulo, e aí nós vamos falar do gerenciamento de tecnologias, né? Retornando aqui ao parágrafo 28, né, o serviço de radiologia diagnóstico ou intervencionista deve estabelecer e implementar padrões de qualidade de imagem para garantir a sua manutenção e assegurar que os equipamentos sejam operados apenas dentro das condições de uso estabelecidas nesta resolução, nas demais normativas aplicáveis, né? Para fins de garantia de qualidade e segurança do sistema, o serviço de radiologia diagnóstico ou intensiva deve realizar testes de aceitação e constância, além de manutenções preventivas e corretivas conforme estabelecida em demais normativas aplicáveis e manter os relatórios, né, e laudos arquivados no serviço. Ou seja, existem as instruções normativas que veio junto com a RDC 330, que fala sobre esses testes. E eles se baseiam muito, dentro dessas instruções normativas, ao fabricante, né, ao que o fabricante preconiza para aquele equipamento. E dentro das normativas, nós vamos observar que lá tem a obrigatoriedade de você salvar, né, todas as imagens que foram feitas de controle de qualidade, todas as imagens que foram feitas a partir desse laudo de controle de qualidade para o serviço de radiodiagnóstico. Okay? No artigo 29, os testes de aceitação e constâncias previstos nas demais normativas aplicáveis e nas instruções de uso dos fabricantes devem ser executados conforme protocolos nacionais oficiais ou internacional dos quais os países do qual o nosso país, o Brasil, seja signatário, né? Ou seja, a gente tem que ir de acordo com as normas aplicáveis, né? Ou devem ser feitos os testes, né, de aceitação de acordo com essas normas. No artigo 30º, né, no 30º artigo, os instrumentos utilizados na avaliação dos equipamentos e das instalações devem estar calibrados em laboratórios credenciados pelos órgãos competentes, rastreáveis até a rede nacional, oficial ou internacional de metrologia, conforme as periodicidades recomendadas pelo fabricante. Então, aqui nesse artigo ele já fala, né, de acordo com o preconizado pelo fabricante. E aí os instrumentos devem estar calibrados, né, de acordo com o laboratório. Então, por exemplo, a gente fala de uma sonda diária para ver, por exemplo, taxa de dose, na taxa de exposição, a gente está falando de equipamentos calibrados, por exemplo, pelo LCR, pela CENEM, pelo IRD, né? Então, são laboratórios credenciados pela CENEM e laboratórios que vão trabalhar aí com essas calibrações. Então, na ausência de recomendação do fabricante do instrumento quanto à periodicidade de calibração do equipamento, essa deve ser realizada conforme estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, né? Qualidade, Tecnologia e Metro. Ok? Então, 31º, né, 31, sempre que for realizado qualquer ajuste ou alterações das condições físicas originais do equipamento de radiação diagnóstica ou intervencionista, serviço diagnóstica ou intervencionista deve realizar os testes correspondentes aos parâmetros modificados e os demais parâmetros, né, que podem ser afetados por sua modificação e manter os relatórios de laudos arquivados no serviço. Ou seja, toda vez que trocar um equipamento, fizer uma manutenção ou fizer alguma alteração no equipamento, deve ser gerado controle de qualidade, gerado os parâmetros, um laudo, e isso deve ser arquivado no serviço. Bom, os arquivamentos, né, com tecnologias híbridas devem atender os requisitos específicos de cada tecnologia, conforme estabelecido nas demais normativas aplicáveis e nas instruções de uso do fabricante. Né? Então, assim, tecnologias híbridas, né, convencional, CR, DR, devem atender requisitos específicos de cada tecnologia.
Então, como vai fazer aí o armazenamento desses materiais, desses laudos, né, conforme a tecnologia que vai se utilizando. No artigo 33, caso os parâmetros de fundamento dos equipamentos estejam nos níveis de restrição estabelecidos nesta resolução e nas demais normativas aplicáveis, o responsável legal deverá suspender imediatamente a utilização do equipamento ou permitir o funcionamento temporário apenas para atendimentos de urgência e emergência, mediante parecer do responsável técnico e do supervisor de proteção radiológica, quando couber. Ou seja, o parâmetro de funcionamento do equipamento estejam em níveis de restrição, ou seja, está emitindo mais radiação do que o necessário, né, só em caso de urgência ou emergência, e com parecer do supervisor de proteção radiológica e do responsável técnico. Tá? Adotar imediatamente ações necessárias à adequação do equipamento, procedimentos ou ambientes, né, registrando as metas e prazos estabelecidos, bem como ações realizadas para solucionar os problemas e evitar que os mesmos se repitam. Então, assim, na mesma hora, ele deve adotar as medidas para sanar esse problema, corrigir esse problema desses equipamentos que estejam trabalhando no nível de restrição. Ok? 34º, os procedimentos de radiologia diagnóstico ou intervencionistas devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados para essas atividades. Ou seja, isso é um fato que pode ocorrer quando a gente fala de, por exemplo, ASB. Né? Existe lá na ASB tomadas fotográficas. Né? Uma das funções do auxiliar de saúde bucal é realizar tomadas fotográficas. Então, nós vimos que fotográficas é uma coisa, radiográficas é outra. Né? Então, o pessoal da odontologia confunde muito entre contratação de um ASB para fazer radiografia e a contratação de um técnico-tecnólogo para a realização de uma radiografia. Então, assim, eu não posso permitir que um ASB que não tenha a formação legal faça radiografia odontológica de um paciente. Ele pode fazer tomadas fotográficas, que é fotografar, fazer fotografia da arcada dentária, ok? Nenhum procedimento radiológico deve ser realizado a menos que solicitada por profissional legalmente habilitado, né? Isso é uma outra dúvida muito grande, que se já vinha na portaria 453, né? Médico e dentista podem solicitar exames radiológicos, né? Mas o Conselho de Enfermagem já autorizou o enfermeiro a solicitar exames radiológicos e o CREFITO, né, o Conselho de Fisioterapia, também autorizou, né, que o profissional de fisioterapia solicite exames radiológicos. Bom, isso vai muito do bom senso de cada pessoa, essa é a minha opinião. Né? Por exemplo, um enfermeiro passou uma sonda nasogástrica e precisa avaliar se essa sonda migrou para a região de duodeno ou não. Então, é válido que ele peça aí uma radiografia de abdômen para visualização dessa sonda. Ou fez qualquer outro procedimento que necessite avaliar se foi bem realizado esse procedimento. Então, é válido. Né? Agora, não condiz, por exemplo, um enfermeiro fazer uma solicitação de uma radiografia de joelho, se ele está trabalhando numa coisa que é, exemplo, uma clínica médica convencional. Né? Não é viável. Então, eu acho que tudo vem do bom senso. Né? Parágrafo único, os procedimentos radiológicos a que os pacientes serão submetidos devem ser os mínimos necessários para atingir o objetivo pretendido
e devem ser consideradas informações prévias capazes de evitar procedimentos adicionais desnecessários. Então, assim, isso aqui é bem interessante, né? Porque hoje se aumenta muito o número de exames realizados, né? Então, devem ser mínimos para atingir o objetivo pré-determinado e devem ser consideradas informações prévias, ou seja, exames anteriores são muito bem válidos, né? Dentro de um período aí, eu acho que todo o exame ele deve ser arquivado. Né? Então, por exemplo, fez uma radiografia hoje, amanhã vai num outro médico, faz outra radiografia, depois vai em outro médico, faz outra radiografia, e tudo para resolver a mesma coisa. Isso não é uma maneira segura, né, de se tratar, de se trabalhar com radiação ionizante, com raio-x. Bom, 36º, o serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve assegurar que sejam utilizadas técnicas e equipamentos adequados em todos os procedimentos radiológicos. Sabe? Bem, equipamentos adequados aos procedimentos, ou seja, não vai usar um equipamento que não é o adequado. Exemplo, eu tenho um equipamento de fluoroscopia que tem a capacidade de fazer uma radiografia. E aí eu uso o sistema de fluoroscopia para visualizar se o posicionamento está bem feito. Né? Isso é uma coisa que não está legal, não deveria ser feito. Né? Artigo 37º, né? O serviço de radiologia diagnóstica deve assegurar que a presença de acompanhante durante o procedimento somente se dará quando tal participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar o paciente, devendo adotar as medidas cabíveis para minimizar a exposição aos riscos inerentes à tecnologia utilizada. Isso aqui é uma coisa bem, como é que eu vou falar? Ela é uma coisa bem polêmica. Né? Primeiro, a entrada do acompanhante dentro da sala, dependendo de como você trabalha, se você vai atender homem, mulher e tal, e hoje com o advindo daí do assédio e tal, alguns profissionais preferem até que entre-se acompanhados. Porém, há a possibilidade de você colocar essa pessoa junto com você atrás de uma mesa de comando, por exemplo. Isso é uma opção. E colocar um avental plumbífero, isso é primordial, esse é o primeiro passo, né? O acompanhante entrou, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um avental plumbífero nesse acompanhante, um protetor de tireoide. Quem decide se o paciente entra com acompanhante ou não é o técnico, o tecnólogo que está realizando o exame. Né? Então, ele é o único responsável por autorizar ou não a realização desse exame. Ok? O serviço de radiologia deve elaborar e implementar normas, rotinas, protocolos e procedimentos operacionais para todas as atividades executadas. Basicamente, o que a gente falou do documento chamado de POP, né, Procedimento Operacional Padrão. Vai elaborar exatamente e vai atender exatamente a esse artigo 38º aí, o POP. Tá? Então, aí, no primeiro parágrafo, elaboração e implementação de normas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais são atribuições do responsável legal e do profissional legalmente habilitado, formalmente designado por ele. As normas, rotinas operacionais devem estar em conformidade com a legislação vigente. As instruções de uso dos fabricantes dos produtos utilizados e evidências científicas atualizadas. O serviço de radiologia diagnóstica intervencionista deve garantir que toda a equipe conheça e execute suas atividades conforme as normas, rotinas, protocolos, procedimentos estabelecidos. Então, todo mundo que está nesse protocolo, que está dentro desse serviço, deve ter conhecimento do protocolo de operacional e deve conhecer o passo a passo de como ele funciona e seguir esse passo a passo, ok? As normas, rotinas, protocolos devem estar escritos em linguagem acessível, ou
seja, de forma clara e direta, tá? Atualizados em local de fácil acesso para toda a equipe. Então, não adianta ser um livrinho bonitinho na sala do supervisor que ninguém tem acesso. Então, isso deve ser colocado de uma maneira clara, objetiva e à mão de qualquer membro da equipe de profissionais desse serviço. O serviço de radiologia, né, deve definir e implantar medidas para o aprimoramento constante, né, dos procedimentos radiológicos e do gerenciamento dos riscos inerentes às técnicas utilizadas. Então, assim, sempre buscar novas tecnologias e novas maneiras, né, novos procedimentos radiológicos para fazer a mesma imagem com melhor qualidade e menor exposição do paciente. No parágrafo único, né, o serviço de saúde de atenção secundária ou terciária, né, instituir comitê de gerenciamento de risco em radiologia diagnóstica ou intervencionista, integrado por, no mínimo, todos os responsáveis técnicos dos setores de radiologia diagnóstica ou intervencionistas, todos os supervisores de proteção radiológica, quando couber, representante dos membros da equipe e um representante da direção, a fim de... Vamos lá. Isso aqui é bem interessante, né, quando a gente fala de atenção secundária e terciária, porque se você tem um responsável técnico para cada serviço, lembrando lá que os serviços de atenção secundária e terciária são aqueles que vão de médio a alta complexibilidade, aí a gente tem exames com maior tecnologia embarcada, maiores riscos e tal, você tem que botar um representante, um supervisor de cada área e fazer uma comissão para rever esses programas, né? Então, aqui no inciso 1, ó, revisar sistematicamente os programas de educação permanente, garantia de qualidade, proteção radiológica, quando couber, para garantir a qualidade, a eficácia e a segurança das práticas, né? Recomendar as medidas cabíveis para a melhoria contínua do gerenciamento de risco, do uso das tecnologias e dos processos de trabalho existentes, né? Então, eu acho super válido isso, porque você vai ter um profissional, por exemplo, um serviço de alta complexibilidade, que tenha radioterapia, que tenha radiodiagnóstico, que tenha medicina nuclear, ressonância magnética e tal. Então, todo mundo trabalhando num comitê para garantir esse programa de qualidade, esse programa de proteção radiológica e tal, é de fundamental importância para que a gente consiga, no futuro, conseguir atender completamente essa resolução, né, a RDC 330. Isso foi muito bem posto dentro desse gerenciamento de risco. Artigo 40, serviço de radiodiagnóstico deve organizar estrutura e implementar ações para melhoria contínua dos processos de trabalho. Parágrafo 1º, os ciclos de melhoria devem contemplar o planejamento, execução, avaliação e intervenção contínuos na estrutura, nos processos, nos resultados dos serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Ou seja, a gente vai observar todos os ciclos, desde planejamento, a execução, a avaliação e intervenção. No parágrafo 2º, o serviço de radiologia, o intervencionista pode utilizar estrutura de comitês, comissões, gerência, coordenações ou núcleos já existentes para o desempenho dessas atividades. Pode usar, inclusive, do artigo anterior que nós vimos aqui, ó, parágrafo único do artigo 39º. Né? E aí vamos para o artigo 41º, gerenciamento de risco deve se complementar no mínimo. Então, assim, o que esse gerenciamento deve ter, né?
identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos, conforme as demandas normativas aplicáveis. Ou seja, identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos. Identificação de possíveis falhas de equipamentos, erros humanos que possam resultar em incidentes. A investigação documentada que determine as causas das possíveis falhas de equipamentos, erros humanos identificados ou descumprimento de normas em vigor, suas consequências e ações previstas e corretivas necessárias. Execução das ações preventivas e corretivas identificadas durante as investigações e notificação à autoridade sanitária competente das situações previstas nas normativas aplicáveis. Bom, o que a gente pode observar aqui, e o que me chama muito a atenção, e eu posso usar de exemplo aqui, por exemplo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela, quando tem algum acidente, quando tem algum acontecimento, ela faz um relato completo, né? O responsável pelo serviço é obrigado a fazer um relato completo sobre como aconteceu o acidente, quais foram as medidas tomadas e quais foram os resultados. E isso é escrito, publicado, divulgado. Então, o que isso produz? Então, ali se observa quais foram os erros, quais foram as medidas de remediação e quais foram os resultados. Então, isso fica guardado, arquivado, para se aprender como foi o erro. Se você sabe como foi o erro, você tem como tomar medidas para que este erro não ocorra em outros locais ou no mesmo local. Então, isso é bem interessante e vem caminhando junto com a NN 3.01 aí, e tem uma pegada bacana dentro dessa resolução e fortalece ainda mais essa ideia de prevenção de acidentes, né? Prevenção de acidentes, ok? 42º, né, o serviço de saúde que utiliza radiação ionizante para fins diagnóstico ou intervencionista deve implementar programa de proteção radiológica que contemple, no mínimo, medidas de prevenção, controle de vigilância e monitoramento para garantir a segurança e a qualidade dos procedimentos radiológicos. Então, quando a gente fala em proteção radiológica, não é só fazer a parte de monitoramento, você tem a prevenção, garantir a segurança, a qualidade dos procedimentos. Então, não adianta você fazer um procedimento muito bom, mas com uma taxa de exposição altíssima. Então, é necessário que você tenha aí uma ideia de que você deve aliar qualidade da imagem com a redução de dose no paciente e redução de exposição do indivíduo ocupacionalmente exposto. Ok? 43º, todos os procedimentos realizados em serviço de radiologia diagnóstica devem observar os princípios da justificação, otimização e limitação de dose e da observação de acidentes, de modo a garantir que a exposição do paciente aos riscos inerentes de cada categoria seja mínima, necessária para garantir a segurança do paciente e a qualidade esperada, né, nas imagens e procedimentos. Para a gente poder, lendo essa normativa aí, uma dica que eu dou para vocês vão lá na parte de proteção radiológica, dentro da própria NN, né, vai ter lá justificação, otimização e limitação da dose, né? Esses termos estão explicados lá na NN 3.01, ok? Então, para a gente conseguir compreender isso, é necessário que você compreenda também essa justificação, essa otimização e essa limitação da dose. Justificação, justificar o porquê desse exame. Otimização, otimizar para que
você consiga utilizar a radiação ionizante de forma consciente. E a limitação de dose, qual é o limite de dose segura para o ser humano, ok? Então fica uma dica, vá lá, pesquise e se intere, se aprofunde mais em justificação, otimização e limitação da dose de radiação, ok? 44º, né, as exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário à obtenção do objetivo radiológico, ou seja, diminuir a exposição o máximo possível, né, bem como ser compatíveis com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem. Ou seja, eu vou baixar a dose, eu vou baixar a exposição do paciente, mas não vou perder a qualidade da imagem. Devendo ser considerada no processo de otimização de exposições médicas. Esse 44º, me lembra aí o princípio Alara, né? Que traduzido para o português, ela diz que a dose de radiação deve ser tão baixa quanto possivelmente execuível, ou seja, quanto menor for, né? Quanto possível menor for a dose. Tá? É uma outra dica, pesquisem sobre o princípio Alara. O princípio Alara é um princípio que em provas de radioproteção cai muito, ok? A seleção adequada de técnica, né, equipamentos e acessórios, processos de trabalho, garantia da qualidade, o níveis de referência de diagnóstico para pacientes adultos e pediátricos, as restrições de dose para indivíduo que colabore conscientemente, de livre vontade e fora do contexto de sua atividade profissional, no apoio e conforto de um paciente durante a realização do procedimento radiológico. Ou seja, esse cara aqui é o acompanhante, né? Como a gente viu lá anteriormente. No 45º, as exposições normais, né? Ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrente de todas as suas práticas, devem ser controladas de modo que não excedam os limites de dose estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, seja pela CENEM. Então, as exposições ocupacionais normais, que são os limites de dose para os trabalhadores. Para mulheres grávidas, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais com vistas a proteger o embrião ou o feto. A gravidez deve ser notificada ao responsável legal pelo serviço ou ao profissional formalmente designado por ele, tão logo seja constatada. Ou seja, suspeitou, não inicia o trabalho naquela hora, faz lá um beta-HCG rápido, para você ter a ideia se existe a possibilidade dessa IOE estar grávida ou não. As condições de trabalho devem ser revistas, né, para atender esta resolução e as demais normativas aplicadas. E aí a gente parte para a NR32, né, que é um tema que eu vou abordar em uma outra aula, que é o afastamento da profissional gestante. Ela diz que ela deve ser afastada da atividade com radiação ionizante e não afastada do trabalho, que são outra dúvida que as pessoas têm. Eu não vou pegar essa técnica ou a tecnóloga que esteja trabalhando ali adquirindo imagem e vou afastá-la do trabalho. Não, eu vou colocar ela em atividades em que ela não esteja exposta à radiação ionizante. Eu posso colocar ela, por exemplo, para fazer reformatação de imagem? Posso. Né? Eu estou desviando ela de função? É desvio de função? Não. Eu posso colocar ela, por exemplo, no auxílio do serviço de radioproteção, no serviço de gerenciamento de risco. Eu posso botar ela no auxílio à organização do setor, serviço? Posso. Serviço de radiodiagnóstico. Eu não posso colocar ela para ser faxineira, para ser qualquer outra coisa, que aí caracteriza desvio de função, e aí a empresa vai estar correndo risco de ser processada e o Ministério do Trabalho vai dar causa ganha, o Ministério do Trabalho vai dar causa ganha para a funcionária, caso isso aconteça. Né?
Então, artigo 47, menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnóstico ou intervencionista. Isso já vinha da portaria 453, se manteve na RDC. Tá? Artigo 48º, as exposições normais de indivíduos do público decorrente de todas as práticas devem ser restringidas de modo a não excederem os limites de dose para indivíduo do público, estabelecido pela Comissão Nacional, ou seja, as exposições normais de indivíduo do público e tal, que é lá aquela dose de 1 milisievert, tá? Os níveis de equivalente de dose ambiental, de acordo com as restrições de dose, para o planejamento de barreiras físicas e de instalações, e a verificação de adequação dos níveis de radiação em levantamentos radiométricos são os estabelecidos pela Comissão Nacional. Então, na Comissão Nacional, na NN 3.01, ele vai delimitar lá o que é área livre, o que é área supervisionada, o que é área controlada e qual o limite de dose permitido em cada uma dessas áreas. E aí, ao fazer o levantamento radiométrico, a planta do serviço, você vai avaliar qual é o limite de dose permitido naquele local, e aí sim você vai fazer o plano de proteção radiológica e o cálculo de blindagem para que essas áreas sejam contempladas somente com a radiação permitida por essa legislação, ok? No artigo 50º, né, as medidas de prevenção em proteção radiológica devem contemplar, inciso 1, avaliação contínua das condições de trabalho quanto aos aspectos de proteção radiológica, então verificar se existe mesmo essa proteção radiológica, classificações dos ambientes em áreas livres, supervisionadas e controladas, tá? Segundo as características das atividades desenvolvidas em cada ambiente, sinalização das áreas supervisionadas ou controladas, né? E definição de barreiras físicas e de proteção radiológica e de controle de acesso a esses ambientes, ok? No artigo 51, 51º, as salas onde se realizam procedimentos radiológicos diagnósticos ou intervencionistas devem ser classificadas como áreas controladas. 2. Possuir barreiras físicas com blindagem suficiente para garantir manutenção de níveis de dose tão baixos quanto razoavelmente execuíveis, princípio ALARA, não ultrapassando os níveis de restrição de dose estabelecido nesta resolução, de dispor de restrição de acesso e de sinalização adequada, conforme especificado nesta resolução, ter acesso exclusivo aos profissionais necessários à realização do procedimento radiológico, ao paciente submetido ao procedimento e ao acompanhante quando estritamente necessário. E aí eu falei, né, em alguns minutos atrás, nessa mesma videoaula, sobre a complexibilidade de se deixar um acompanhante entrar ou não, né? Pela RDC, a gente é estritamente necessário, se estritamente necessário. Dispor apenas dos equipamentos e acessórios indispensáveis à realização dos procedimentos radiológicos, ou seja, só deve ter dentro dessa sala os equipamentos indispensáveis. 52º, sinalização luminosa vermelha deve ser acionada durante os procedimentos, indicando que pode haver exposição de radiação, devendo ainda ser visível e estar em cima da face externa das portas de acesso. Então, sempre acima da porta vai ter lá a plaquinha indicando, quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida, né? E durante o disparo ela vai acender. A sinalização luminosa estará acompanhada do símbolo internacional da radiação ionizante. E aí, como a gente falou, raio-x, entrada restrita. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. No parágrafo único, consultório odontológico isolado que possua apenas equipamento de raio-x intraoral e as unidades onde se utilizam equipamentos móveis ocasionalmente, como as salas de cirurgia geral ou unidade de terapia intensiva, UTI,
estão dispensados dessa sinalização, sendo necessária apenas nas salas exclusivas para os procedimentos radiológicos. Então, por exemplo, eu tenho um consultório odontológico, eu preciso colocar uma lâmpada do lado de fora e dar um disparo, e quando dou o disparo acender a luz vermelha? Não, eu faço poucas radiografias, né, uma carga pequena. Na portaria 453, ela falava de quantos disparos eu poderia fazer por semana para poder não precisar blindar essa sala. Até agora, na RDC, ele não citou nenhum, né, desses limites. Na sala de exames, né, na porta de acesso, deve constar em lugar visível o quadro com as seguintes orientações. Né? Essas orientações já vinham da portaria 453, que já é velha conhecida de quem estudou a portaria 453. O paciente exige use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção durante o procedimento, não é permitida permanente acompanhantes, salvo quando estritamente necessário. Acompanhante, quando houver necessidade, exija e use corretamente a vestimenta plumbífera. Nessa sala só pode permanecer um paciente cada vez. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez informem o médico, ao técnico antes dos exames. Tá? E 54º, a cabine ou sala de comando do equipamento devem conter o seguinte: permitir ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente, mediante sistema de observação eletrônico, né, ou seja, câmeras, ou visor de tamanho apropriado com pelo menos a mesma atenuação da cabine. O vidro plumbífero possui sistema de reserva ou sistema alternativo para a falha eletrônica no caso de sistema de observação eletrônico. Ou seja, se você tem um sistema eletrônico de câmera, você tem que ter um substituto para ele, no caso de falha. Está posicionada de modo que durante a exposição nenhum indivíduo possa adentrar na sala sem ser notado pelo operador. Ou seja, eu tenho que planejar todo o serviço de que da mesa de comando eu consiga observar o paciente e a porta de entrada da sala. Então, na minha frente está o paciente e ao meu lado aqui a entrada de um acompanhante, de um possível acompanhante. Ok? Bom, parágrafo único, a exigência de cabine de comando para o equipamento de radiologia odontológica intraoral pode ser dispensada desde que a equipe possa manter-se a no mínimo 2 metros do cabeçote e do paciente, ou que o levantamento radiométrico comprove a adequação dos níveis de exposição aos limites toleráveis estabelecidos nessa resolução. O parágrafo aqui ficou um pouquinho confuso, mas vamos lá. A exigência da cabine de comando para o equipamento, né, odontológico intraoral pode ser dispensada. Então, eu tenho equipamento de radiologia odontológica intraoral numa clínica que só faz periapical. Eu preciso ter uma cabine de comando? Não. Mas o cabo disparador tem que me dar 2 metros. O que normalmente as pessoas fazem? Faz uma salinha, uma pequena sala, blindada, com porta plumbífera, com vidro plumbífero, coloca o paciente lá, o aparelho, a cadeira para aquisição das imagens, e coloca o disparador do lado de fora, de maneira que quando eu fecho a porta com o paciente posicionado, pelo vidro plumbífero da porta eu vejo o paciente e consigo fazer o disparo dali. Então, essa é uma maneira quando eu tenho espaço reduzido. Agora, se eu tenho uma sala grande que eu consiga dar o disparo a uma distância de 2 metros, eu já estou me protegendo, ok? Artigo 55º. As medidas, né, de controle de proteção radiológica devem contemplar implementação do programa de garantia da qualidade, conforme estabelecido nesta resolução, nas demais normativas aplicáveis e nas instruções de uso do fabricante. Mais uma vez, controle de qualidade e tal.
Implementação de normas, rotinas, protocolos operacionais e equipamentos que permitam a utilização de radiação ionizante com qualidade e segurança. Uso dos equipamentos de proteção individual e coletivo, né? Quando a gente fala assim, uso de equipamento de proteção individual e coletivo, EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o EPI, uma máscara. Vamos falar de um EPC, um avental plumbífero. Ele não é o único daquele operador, né? É um avental, 2 aventais por sala, 2 protetores de tireoide por sala de exame, né? Então, essa é a regra. 56º, a presença de acompanhante durante o procedimento radiológico somente permitida quando sua participação for imprescindível, que já foi falado. Esta atividade deve ser exercida apenas em caráter voluntário e fora do contexto de atividade profissional do acompanhante, ou seja, não é uma obrigação. É proibido ao mesmo indivíduo desempenhar de forma regular a atividade a que se refere o capítulo anterior, esse capítulo. É proibido a gestantes e menores de 18 anos desempenhar a atividade, o que se refere ao capítulo né, anterior desse artigo. O serviço de radiologia diagnóstica intervencionista deve dispor de meios adequados para imobilização mecânica para pacientes que demandem esse recurso. Ou seja, eu devo ter dentro do meu serviço de radiologia um método para fazer uma contenção mecânica, né, uma imobilização mecânica do paciente que precise desse recurso. 57º, né, durante as exposições é obrigatório o acompanhante a utilização do equipamento de proteção individual compatível com um tipo de procedimento radiológico com a energia de radiação com atenuação maior ou igual a 0,25 milímetros, né? 25 centésimos de milímetros, equivalente de chumbo, que é o avental plumbífero, né? De 0,25. Parágrafo único. O conceito de limite de dose não se aplica a acompanhantes, embora a exposição a que forem submetidos durante os procedimentos devem ser otimizados de modo que não exceda o estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Que limite de dose é esse estabelecido para o acompanhante? Não tem lá na NN 3.01 escrito assim, acompanhante, limite de dose, tal. Não, o limite de dose para o acompanhante é do indivíduo público, que é de 1 milisievert/ano, ok? A quantidade de equipamentos de proteção individual disponível deve ser o suficiente para promover proteção adequada a todos os profissionais e eventuais acompanhantes, quando o uso simultâneo de todas as salas e procedimentos radiológicos. Vamos lá. Então, o que quer dizer aqui, por exemplo, se eu tiver mais de uma sala, tem 1, 2, 3, 4 salas, eu vou ter que ter um número X de aventais para cada sala multiplicado pelo número de salas. Então, por exemplo, se cada sala eu tenho o do operador e mais um acompanhante, tenho 2 aventais plumbíferos, 2 pares de luva, 2 óculos e tal. Se eu tiver 2 salas, eu multiplico por 2. Se eu tiver 3 salas, eu multiplico essa mesma quantidade por 3, por 4, pela quantidade de números de salas que eu tiver. Ok? 59º, todos os profissionais necessários ao funcionamento da sala devem posicionar de tal forma que nenhuma parte do corpo, incluindo extremidades, quando possível, seja atingido pelo feixe primário de radiação ionizante. Estar protegido por no mínimo 0,5 milímetros, né, equivalente de chumbo. Proteger-se da radiação ionizante espalhada por meio de equipamento de proteção individual e coletiva, com atenuação compatível com a energia da radiação não inferior a 0,25 milímetros equivalentes de chumbo.
Tá? Então, tem que ter para todos os profissionais e todos os funcionários. 60º é a realização de procedimentos radiológicos com equipamentos móveis em leitos hospitalares ou ambientes coletivos de internação, tais como unidades de terapia intensivas e berçários, somente será permitida quando for inexequível ou clinicamente inaceitável transferir o paciente para instalação com equipamento físico fixo. No caso de que trata o capítulo deste artigo, deverá adotar as seguintes medidas. Inciso 1. Garantir que não puderem ser removidos do ambiente estejam protegidos da radiação espalhada por barreira protetora. Proteção de corpo inteiro com no mínimo 0,5 centímetros, né, equivalente de chumbo, ou que estejam à distância necessária do cabeçote e a do receptor de imagem para que o equivalente de dose ambiental seja inferior ao definido para a área livre, determinada pelo levantamento radiométrico, ou seja, tem que ter uma distância aí de no mínimo 2 metros, né? Garantir que o indivíduo do público esteja a uma distância necessária do cabeçote e do receptor de imagem, que o equivalente de dose ambiental seja inferior ao definido para a área livre, determinada pelo levantamento radiométrico. Também, manter distância. A melhor maneira de se cumprir esse artigo é você distanciar o máximo possível as pessoas que estão ao redor do paciente que vai realizar o exame. E você também. Serviço de radiologia diagnóstico ou intervencionista, colocar blindagem adequada com pelo menos 0,5 milímetros de chumbo nos órgãos mais sensíveis do paciente submetido ao procedimento, tais como gôndola, cristalina, né? Quando por necessidade estiverem diretamente no feixe primário de radiação ou até 5 centímetros dele, e não, a não ser que tais blindagens excluam ou degradem informações diagnósticas importantes ou aumento a exposição do paciente exposto, né? Ou seja, é aquela velha prática que ninguém faz, né? De vou fazer uma radiografia de mão, vou colocar o protetor de tireoide no paciente, desde que isso não aumente a dose do paciente, né? Então, parágrafo único, para os serviços odontológicos, para os serviços odontológicos, desculpa, apareceu um aviso aqui de bateria, mas vamos dar continuidade. Para os serviços odontológicos que dispunham apenas de equipamentos, né, intraorais, as blindagens que trata esse capítulo e artigo devem ser de pelo menos 0,25. Né? 62º, as medidas de vigilância e monitoramento em proteção radiológica devem complementar verificação da adequação dos níveis de exposição e os limites toleráveis e monitoração dos indivíduos ocupacionalmente expostos, ou seja, os indivíduos que estão trabalhando. A utilização de dosímetro. Tá? 63º, né? Os equipamentos de levantamento radiométrico devem incluir, né, os assentamentos devem incluir croquis da instalação e vizinhanças, com o layout, né, apresentando o equipamento de raio-x e o painel de controle com indicação da natureza e da ocupação das salas adjacentes, ou seja, quanto tempo a sala é ocupada, né, ao redor. Então, por exemplo, você tem uma sala aqui e uma sala do lado. Então, a sala está aqui. A sala aqui do lado fica ocupada por quanto tempo? Por X tempo. Isso vai ter um fator na hora de fazer o cálculo de blindagem. Identificação do equipamento de raio-x e seus tubos, identificação do fabricante, modelo, número de série. Isso já tinha na portaria 453. Continua aqui. Descrição de instrumentos utilizados
e da calibração. Então, vai descrever os instrumentos utilizados e da calibração, tanto no levantamento radiométrico quanto na hora da calibração. Descrição dos fatores de operação utilizados no levantamento, incluindo corrente, tempo, tensão, pico, direção do feixe, tamanho do campo, fantoma, entre outros, conforme o caso concreto. Tá? Como foi operado, como foi esse levantamento radiométrico, incluir todos os dados que foram realizados ali, nesse serviço. Carga de trabalho máxima, estimado os fatores de uso relativos às direções do feixe primário. Então, toda vez que eu aponto um raio-x para uma determinada parede, do outro lado daquela parede, eu tenho que contabilizar que a ocupação será o tempo todo. Então, na hora de fazer o cálculo de blindagem para aquela parede, eu tenho que contar assim, eu estou apontando o raio central para aquela parede, então eu vou dizer, olha, eu tenho que ampliar a minha exposição, eu tenho que ampliar ali a exposição, não, perdão. Eu tenho que ampliar o fator de ocupação daquela sala ao lado, ok? Então, assim, a estimativa dos equivalentes, né, de dose ambiental anuais nos pontos de medida, considerando os fatores de uso, ocupação e carga de trabalho aplicado. Quando a gente fala em carga de trabalho, é o quanto que você vai gerar de MA, né, ano para aquele local. Ponto de medida local e considerar os fatores de uso e de ocupação. Quanto que você usa e quanto de ocupação. Conclusões e recomendações aplicáveis. Tá? Quais são as conclusões e as recomendações feitas. Data, identificação, qualificação do profissional e assinatura do responsável pelo laudo, né, de levantamento radiométrico. E assinatura do responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista. 64º, né, um novo laudo de levantamento radiométrico deve ser elaborado sempre que houver modificação na infraestrutura, no equipamento ou dos processos que influenciam as medidas de proteção radiológica. Tá? Quando decorrerem ou quando decorrerem 4 anos contados da realização do último levantamento. Então, assim, a cada 4 anos você vai fazer um novo laudo de levantamento radiométrico. Isso é uma boa pergunta. De quanto em quanto tempo eu refaço meu laudo de levantamento radiométrico? Eu não fiz nenhuma alteração nem no equipamento e nem no layout da planta do serviço. Então, eu vou fazer a cada 4 anos. Por exemplo, fiz no início do ano. Chegou no meio do ano, eu troquei de equipamento. Trocou o equipamento, refaz o levantamento radiométrico. Ok? Então, essa é a dica principal. Então, para entender esse artigo, é simplesmente fazer da seguinte forma. A cada 4 anos se faz o levantamento radiométrico, se não tiver modificação nenhuma no serviço. Modificou o aparelho, modificou a ampola, fez algum trabalho, fez algum conserto no aparelho, refaz o levantamento radiométrico. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve usar dosímetro individual durante a sua jornada de trabalho, enquanto permanecer na área controlada. A obrigatoriedade do uso de dosímetro individual é dispensada para o uso de consultório odontológico. Consultório odontológico, não clínica de radiologia odontológica. E possua apenas um equipamento de raio-x intraoral com carga de trabalho máximo de até 4 MA minuto por semana. Tá? Então, artigo 66, dosimetria individual, se trata do artigo 65, devem observar o disposto abaixo.
O dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do fabricante no programa de proteção. O dosímetro deve ser trocado mensalmente. Cada dosímetro será utilizado por um único usuário, exclusivamente no serviço de saúde ou setor para o qual foi adquirido. Eu não posso pegar esse dosímetro e usar numa clínica, levar ele para outra clínica e usar em outra clínica, senão eu nunca vou ter parâmetros para poder comparar essa dose desse indivíduo. Quando não estiver em uso, o dosímetro individual deve ser mantido junto ao dosímetro padrão, em local seguro da área livre, em local seguro na área livre, né, em conformidade com as instruções de uso. Ou seja, o dosímetro vai ser guardado junto com o dosímetro padrão num local afastado da área onde se faz uso das radiações ionizantes. Ok? Artigo 67º, o nível de registro para monitoração mensal do indivíduo ocupacionalmente exposto é estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se houver suspeita de exposição acidental, né, o dosímetro individual deve ser enviado ao serviço de monitoração individual para leitura em caráter de urgência, e aí se faz o pedido de outro dosímetro. Tá? E no artigo 69º, né, o responsável legal dos serviços de radiologia diagnóstico devem providenciar a investigação dos casos de doses que atingirem ou excederem o nível de investigação estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear ou quando notificado tanto pela autoridade sanitária competente. Então, vamos lá. Os resultados da investigação devem ser assentados e comunicados à autoridade sanitária competente nos casos de doses efetivas mensais superiores a 20 milisievert. Ok? Então, assim, o resultado da investigação deve ser assentados e comunicados à autoridade sanitária competente nos casos de dose efetiva mensais superiores a 20 millisieverts. Ou seja, toda dose mensal acima de 20 milisievert, eu devo fazer o assentamento dessa investigação e fazer a comunicação às autoridades competentes. Quanto os valores mensais, né, relatórios de dose efetiva forem superiores a 100 milisievert, né, o responsável legal deve providenciar a avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo dosimetria citogenética a critério do médico, dos usuários afetados. Então, gente, esse é o último artigo que a gente está lendo aqui, e isso aqui fez uma pontuação bem interessante. Na portaria 453, a gente não tinha esse limite, ou se tinha, não era esse o limite que a gente possuía lá. Ok? Então, hoje, né, a partir do dia 26 de dezembro, né, em janeiro, se você teve uma dose maior que 20 milisievert num mês, você tinha que fazer o assentamento dessas doses todas, fazer investigação interna, e apresentar isso à autoridade sanitária competente. Hoje, no caso, se você tiver um profissional, um IOE, um indivíduo ocupacionalmente exposto, que passar dos 100 milisievert, né, vai ter que fazer com ele uma avaliação clínica, realização de exames complementares, né, hemograma completo e tal, incluindo dosimetria citogenética, né, a critério dos médicos, dos usuários afetados. Né? Então, a gente termina essa segunda parte da aula 2 aqui, e eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.